Vamos falar nesse vídeo sobre as 5 características que todo líder precisa ter. Inclusive, eu vou falando as características, vai fazendo uma avaliação aí de 0 a 10, o quanto que você tem essa característica e o que está faltando, de repente, para você ter 10 em cada uma delas. A primeira é a seguinte: todo líder tem que ser desafiador. Ele tem que desafiar os seus liderados. A coisa é mais ou menos assim. Você tem uma atividade que exige conhecimento grau 8, não entrega para um liderado grau 8. Não. Entrega para um liderado que tem conhecimento grau 7, grau 6. Ele tem um gap para executar essa atividade. Vai lá e explica para ele. Ou pega um liderado para explicar essa diferença que ele não sabe. Você concorda comigo que no final da execução dessa tarefa, você vai ter mais um liderado com conhecimento grau 8? Você vê, líder extraordinário está sempre desafiando, ele está sempre entregando atividades mais complexas do que as pessoas podem fazer. E com isso, ele vai desenvolvendo as pessoas. Só não esqueça de servir a essa pessoa o conhecimento da diferença. Ou você, líder, vai falar, ou você vai colocar alguém do lado do seu liderado que precisa ser desenvolvido para ele aprender. Nunca faça isso. Sem uma atividade de conhecimento grau 8, entregar para um cara que tem conhecimento grau 2, grau 3. Isso chama-se estresse. O cara não vai conseguir fazer, não vai conseguir entregar. Mas pequenos gaps, desafie. Essa é uma característica de um líder extraordinário. Segunda característica, ele tem humildade. Um líder extraordinário, pessoal, ele sabe que ele não sabe que ele não sabe tudo. Ele sabe que ele não sabe tudo. Poxa, eu preciso ouvir os meus liderados. Muitas vezes os nossos liderados, eles estão mais próximos do cliente do que nós mesmos, nós líderes mesmos. E aí eles sabem mais da necessidade do nosso cliente do que a gente. Sabe, você tem que ter a humildade, você tem que ter a autoconfiança de, não, é assim que tem que ser feito, é essa forma como tem que ser feito, mas é hora de falar assim, essa ideia é melhor que a minha. Isso que o meu liderado está falando é melhor do que eu estava pensando. E você ter essa humildade de aceitar e de dar o crédito também. De repente, quando você for para o seu líder, esse resultado fantástico que a gente alcançou foi por causa de uma ideia do meu liderado X, do meu liderado Y. Ele que deu essa ideia para a gente conseguir isso daqui. Então, aqui são, na verdade, duas características. Uma característica da humildade, eu ser humilde para saber que eu não sei tudo e ouvir o meu pessoal e dar crédito para eles das ideias fantásticas que eles estão trazendo. Ok? Terceira grande característica, ser claro na comunicação. Líderes extraordinários, se você me acompanha faz tempo, você já ouviu várias vezes eu falar isso, mas sempre é bom reforçar que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Por exemplo, nesse vídeo, se eu estou te falando essas coisas, você não está compreendendo, a culpa é minha. Eu estou me comunicando de uma forma errada. E você, líder, é a mesma coisa em relação com os seus liderados. Você está se comunicando com o seu liderado. Ele não está entendendo o que você está querendo dizer para ele. Me desculpa, líder, a culpa é sua. Você não está sendo claro na comunicação. Você tem que se responsabilizar por essa comunicação. Vamos lá, líder. Faça uma autocrítica agora. Na hora que você explica as coisas para os seus liderados, você tem a certeza que ele está compreendendo? Você se responsabiliza por essa comunicação? Mas, Ricardo, como que eu vou ter a certeza que ele está entendendo? Pergunta. Sabe, ao final de uma explicação, ao final de você passar uma demanda, passar uma tarefa, pergunte para ele o que ele compreendeu. Peça para ele revisar com você. Você vai ver que alguns dos seus liderados, eles entendem o que você fala com muita facilidade. Aí você não precisa ficar perguntando toda hora. Você pergunta só quando a coisa é mais complexa do que o normal. Mas você vai perceber que se ao final
de você passar uma demanda. Alguns dos seus liderados, eles começam a resumir, eles começam a dizer o que você falou, eles falam errado. Eles dão um gato, tem uma hora que ele fala uma coisa que você não falou. E aí você precisa corrigir. E aí perceba que talvez esse liderado especificamente, como ele tem um entendimento mais fraco sobre as coisas, toda vez você vai ter que perguntar. E não é uma perda de tempo, é um ganho de tempo, porque ele vai entregar corretamente aquilo que você pediu para ele. Então, terceira grande característica, terceira grande habilidade, comunicação clara. Ter a certeza que os meus liderados estão compreendendo a demanda que eu estou passando para eles. Quarto, capacidade de delegar. Sabe, muitos líderes, eles pensam, ninguém faz tão bem feito como eu faço, deixa que eu faço. Ninguém faz tão rápido como eu faço, deixa que eu faço. E aí esse líder fica cheio de coisa para fazer, e aí ele não faz a gestão de pessoas, ele não faz planejamento, ele não pensa em inovação e melhoria contínua. Para, líder, você precisa começar a delegar. Deixa eu te falar uma frase que eu aprendi com John Maxwell. Olha aqui, eu até coloquei aqui na tela do meu computador para não perder nada dessa frase. Olha que interessante. Se você quer fazer algumas coisas pequenas direito, fazê-las você mesmo, ok. Né? Então, olha lá, se você quer fazer algumas pequenas coisas direito, faça você mesmo. Agora, se você quer fazer grandes coisas e causar um grande impacto, aprenda a delegar. E aí, líder? Você quer fazer pequenas coisas, tudo direitinho? Vai lá, faz. Agora, quer fazer coisas grandiosas, que causam um impacto enorme aí na sua área? Começa a delegar. Para você ter tempo para planejar, para inovar, para fazer coisas novas. O líder, às vezes, tem que operacionalizar? Sim, às vezes, na crise, na emergência. Mas se toda hora está na crise, toda hora está na emergência, alguma coisa está errada. Você não está delegando as atividades. Começa a delegar usando a habilidade anterior, que é da comunicação. Você vai ver que as coisas vão funcionar de uma forma extraordinária. E a quinta grande característica de um líder extraordinário é ele ser otimista. Sabe, é o otimismo. Eu gosto muito de uma frase, dizem que essa frase é de Einstein, eu não sei, tem um monte de coisa que falam que Einstein disse e não foi Einstein que disse, mas independentemente de quem disse essa frase é extraordinária. A frase é assim, ó: eu prefiro ser um otimista que às vezes erra do que um pessimista que acerta sempre. Líder, um pessimista está sempre certo. Sabe por quê? Porque é assim, não vai dar certo. Isso daí não vai funcionar. Ixi, não vamos conseguir alcançar a meta, não vamos conseguir alcançar o objetivo. Você concorda que ele está certo? Porque se ele tem esse tipo de pensamento, ele tem ações para não funcionar. Na verdade, ele não tem ações de iniciativa, de persistência, perseverança para fazer alguma coisa. Sabe? Então, um líder, né, ele é muito otimista. Gente, está difícil, está complicado, mas vamos lá. Vamos montar um plano de ação aqui, vamos montar um plano de ação. Pessoal, me digam o que vocês acham que nós temos que fazer para alcançar essa meta desafiante, essa meta complicada. Monta plano de ação e acredite no seu plano de ação. E se o seu plano de ação falhar, não tem importância, elabora um outro plano de ação, corrige o plano de ação anterior. Pessoal, eu nunca vi uma pessoa de sucesso pessimista. Olha, se você conhecer uma pessoa de muito sucesso, que é uma pessoa extremamente pessimista, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu gostaria muito de conhecer essa pessoa. Porque pessoas de sucesso, elas são otimistas. Tá difícil, tá complicado, mas vamos lá. Vamos montar um plano de ação e vamos conseguir aquilo que a gente quer conseguir. E aí, que nota que você deu para cada uma dessas características aí? Você deu uma nota boa ou uma nota ruim? E se porventura você deu uma nota ruim, não tem problema. Eu vou ministrar um treinamento gratuito de liderança de 3 dias. São 3 noites que eu quero estar com você gratuitamente lá no YouTube, dizendo para você
todas as 14 características que eu acredito de um líder extraordinário. Quer participar desse treinamento online gratuito? Então procura aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, tá? Eu vou deixar também o link no primeiro comentário aqui. Vai lá, clica e se inscreva para esse treinamento gratuito. Eu quero ir mais a fundo nessas 5 características e falar de outras 7 que você também precisa ter uma nota 9 ou 10. Legal? Clica no link aqui no primeiro comentário, vai lá, se inscreve para o treinamento gratuito. Tchau!